Bem, pessoal, aqui é a terceira parte, né? Teve um problema técnico aqui com o celular, mas a gente já resolveu, já, graças a Deus. Então, assim, pessoal, a Igreja Católica, no seu auge, seu poder, eles fizeram chover, né? Bagunçaram, sabe? Criaram leis, criaram heresias, sabe? Criaram aberrações. Por exemplo, eles foram criando uma série de situações aí que, na verdade, não existia na época de Jesus, sabe? Como, por exemplo, podemos citar aqui algumas heresias que eles criaram, né? Como o sinal da cruz mesmo nunca existiu, prece para os mortos nunca existiu, veneração aos anjos e aos santos também nunca existiu, purgatório também, criado por Gregório o Grande em 593 também nunca existiu, e Jesus nunca pregou isso, os apóstolos também, foi o que Paulo falou, né? Paulo disse assim, na minha partida, logo depois se surgirão lobos, se introduzirão lobos devoradores e com isso devorarão o rebanho, né? E o que foi que aconteceu foi isso, né? Mais tarde eles criaram aí a veneração da cruz, sabe? A idolatria a Maria, a água benta nunca existiu na época de Jesus, passou a existir com a Igreja Católica, né? E com o papado e os clérigos católicos. E também a venda de indulgência, né? Que isso aí foi de suma importância para os CROF, né? Para os CROFs aí da Igreja Católica, que foi extremamente, altamente rendável para eles. Porque um pecado, meu irmão, sendo pequeno ou grande, era de suma importância, porque já contribuía e muito. Se não tivesse dinheiro, moeda, nada, dava um pedacinho de terra e tava muito legal. Não é à toa que hoje, né, a Igreja Católica, ela na verdade, assim, é dona de uma grande expansão de terra aí, a nível de extensão territorial, né, extremamente rica também. Então, muitas aberrações, leis, sabe, dogmas, heresias foram criadas pela Igreja Católica, né, para beneficiar ela e ela conseguir escravizar aí o povo. Mais tarde, né, com o rompimento, a ruptura, vai surgir Lutero, que vai surgir também aí uma série de denominações e cada uma vai se apegar a um versículo bíblico, cada um vai se apegar aí a uma representatividade bíblica, né? Eles vão pegar emprestado a versículos bíblicos para poder, na verdade, se justificar. Cada um vai justificar seu sistema, pô. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, como eu já falei, justificou a, a, a ideologia dele baseada em que no paraíso, no nome de Jeová. Eles já não acreditam no inferno, ou seja, eles já não acreditam no inferno. Mas por que os testemunhos de Jeová não acreditam no inferno? Você já parou para pensar nisso? Então eu vou falar aqui, ó. Os testemunhos de Jeová não acreditam no inferno muito por conta de que o kardecismo francês daquele médico, né, Allan Kardec, que era cardiologista, ele estava ampliando o seu território, né, a nível da religião espírita. Mas a religião espírita ela era extremamente atraente e tinha muita gente abraçando aí as ideias kardecistas, né, de Allan Kardec. O que foi que aconteceu? Isso aí na França, né? Tava se espalhando aí, né, para a Inglaterra, né? Tava se espalhando aí, né, para outros países da Europa, né? Tava, na verdade, sendo difundido aí e chegando na América, né? Inclusive na América do Norte, nos Estados Unidos. Aí, para poder barrar essa ideologia espírita, Charles T.C. Rhodes, o fundador dos Testemunhos de Jeová, sabiamente, inteligentemente, o que foi que ele fez? Ele foi para se blindar, né? E não receber influência nenhuma, zero, do espiritismo. O cara fez o quê, meu irmão? O cara simplesmente disse como não tem espírito dentro dele. E realmente ficou até hoje, está assim. Fora as frustrações dele de ficar datando a volta de Jesus, igual os adventistas, né? Ou seja, cada um foi criando aí, né, o seu meio aí de comunicação religiosa, né? De linguagem, de roupagem, sabe? De versões, muito por conta de tomarem o quê? Versículos emprestados e ali através desse versículo
não só criar suas doutrinas como seu sistema, como também toda espécie de pantilhão, né? E galgar aí vários seguidores, muito por conta de que eles se justificavam a doutrina dele dentro da Bíblia, como adventista se justifica dentro da Bíblia, são os verdadeiros guardadores do sábado, do sétimo dia, porém, você sabe que nós estamos no calendário gregoriano, o que já entra em contradição, né, com essa ideologia adventista de guardar o sábado, porque nós estamos no calendário gregoriano. Gregório era um papa pagão, né, e nós do Ocidente guardamos aí, né, estamos no calendário gregoriano, o que implica para que todo guarda-sábado do adventista cai por terra. Ou seja, até o sábado que eles dizem que guardam, não estão guardando absolutamente nada, porque eles estão guardando o sábado de um Papa católico, né, no calendário de um Papa católico, que é Gregório. Você vê que os judeus, o calendário judeu é um, o calendário chinês é outro, o calendário muçulmano é outro. O calendário hindu é outro. Só o calendário oriental que teve essa influência de Jesus antes e depois de Cristo, né? E a gente, no Ocidente aqui, estamos no calendário. Ou seja, cada um foi buscando aí, né? Saímos da igreja católica, fomos para a igreja protestante e eles aí preservaram algumas mentiradas, né? Preservaram aí da igreja católica, a igreja protestante, que parecia ser promíscua, preservou algumas situações muitíssimamente interessantes para eles, que foi aí o inferno, né? O inferno realmente foi transliterado, não saiu da mão do poder católico e caiu na mão, né? Como uma arma no poder aí dos protestantes e dos pastores protestantes que vêm usando essa arma há muito tempo, sabe? Não só isso mesmo, como também esse anticristo, né? Como também a doutrina do arrebatamento, né? Essa doutrina do arrebatamento, na verdade, surgiu muito por conta de uma jovem chamada de Margaret MacDonald no século aí 19, ou seja, não existia também. Ou seja, foi tanta aberrações introduzida pela Igreja Católica que caiu por terra. Depois, quem foi introduzindo essas aberrações foi a Igreja Protestante, como Anticristo, doutrina do arrebatamento, milênio, sabe? O inferno eles permitiram, porque era uma arma muito boa, não existia, mas eles falam, não, essa daí deixa, porque aí a gente vai amedrontando aí, né, a sociedade com esse tipo de arma e qualquer coisinha, a gente larga o inferno no coração deles lá, na mente deles lá, e aí os neurônios dele, as sinapses dele lá vão entrando em choque, em degladiação, e o medo surge, eles ficam aqui quietinhos, tá entendendo? Então preste bem atenção. Depois foi introduzido, implementado, difundido, divulgado, viralizado pelo sistema religioso essa questão aí, né, do arrebatamento, que também nunca existiu. Veio muito por conta aí que eu falei a você, dessa jovem chamada de Margaret MacDonald, que é uma escocesa. Tudo isso aconteceu no século XIX, como eu acabei de falar a vocês aqui. Mais tarde também, né, surgiu aí, eles criaram também a marca da besta, não existia isso na época de Jesus. E Jesus não estava preocupado com isso. Os apóstolos não estavam preocupados com isso. O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso. O apóstolo Paulo estava preocupado com lobos devoradores que iam sim fazer esse tipo de coisa como estão fazendo até hoje. Ou seja, eles pegam versículos bíblicos e aí criam um sistema para beneficiar ele, para poder eles na verdade escravizar o povo. É aquela velha equação da morte. Se tira tudo do povo para ele, não são um centavo dele para o povo. Sabe? Cada um defende o seu pão de cada dia, né? A Batista defende o seu pão de cada dia, os Testemunhos de Jeová também, os Adventistas, a Assembleia, a Universal, né? A Mundial da Fé, Pereguedê, Caixa de Fósforo, Pé de Porco, todos eles, na verdade, eles guardam aí, sabe? O seu sistema para poder aplicar. E eles tomam o versículo emprestado para poder, meu irmão, se justificar. E não só isso, eles foram criando umas coisas como a Igreja Católica criou, meu irmão. A Igreja Católica criou uma série de aberrações, de leis, de introduções, de dogmas, né? De heresias que nunca existiu, eles que criaram. E mais tarde vai ser copiado isso pelos protestantes, que chegaram até de forma promíscua, porém começaram a se
deturparem, sabe? Se sujarem e foram também fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica fez. É aquela ideia, né, que eu falei a você aqui né? Aquela ideia que eu falei aqui daquele livro, né? De, né? O livro que tem por título assim, A Revolução dos Bichos, né? Onde um poder chega, escraviza, e daquele povo escravizado vai surgir ali um líder. Esse líder vai ser promíscuo e diz que vai ajudar. Depois que ele está no poder, ele faz pior do que o seu, sabe? O seu suposto inimigo, né? O seu antecessor. E você quer conhecer um homem, depois é ele, meu irmão. O homem só faz merda. Então vamos lá, né? Para gente encerrar aqui a terceira parte. Aí depois eles criaram, né, o sistema protestante criou a doutrina ficaram com a doutrina do inferno, criaram a doutrina do arrebatamento, criaram o segundo advento de Cristo, a segunda volta de Cristo que não existe, que nunca existiu e nunca vai existir. A segunda volta de Jesus é quando ele cumpre promessa em sua vida, então quando você literalmente morre, né, Estevão viu isso, né? Estevão, quando estava morrendo, ele viu Jesus, porque ele estava realmente morrendo e partindo. Quando ele foi apedrejado, inclusive Paulo, ali, o apóstolo Paulo, estava no apedrejamento do apóstolo Estevão. Então ele viu a volta de Jesus ali. Então a volta de Jesus é isso, é o cumprimento, né, da promessa e também literalmente da morte. Quando você morre, você vê Jesus, sabe? Então eles criaram o segundo advento de Cristo, ficaram com o inferno, criaram o arrebatamento, criaram aí uma série de mentiradas, meu irmão. Uma farsa atrás da outra que chega a dar nojo, sabe? E vai metendo goela abaixo no povo. Hoje o povo não tá mais burro, né? E até porque essa teoria da conspiração não existe mais, mas só que tem pastores ainda, como Antônio Júnior, junto com outro, que é um pastor até legal, gosto muito dele, legal, mas ele pisou na bola quando ele ficou aí falando, né, desse anticristo que nunca existiu, não existe e nunca vai existir. Tá entendendo? Não só isso, eles também foram criando mais situações ainda para ficar mais feio para eles ainda. Qual foi as outras tentativas dele? Por exemplo, a marca da besta. A marca da besta, para quem não sabe, já foi o código de barra, sabe? Onde teve pastores que quis até boicotar, né, os produtos que continham código de barra, mas só que na casa dele entrava todo tipo de itens e material do gênero alimentício, porque ele não ia ficar com fome, né? Que fique o povo, mas que eu não fique. Tá entendendo? Então esse é um povo extremamente sujo, mano. Só joga sujo. Ou seja, o povo tinha que ficar com fome, porque é boicotar, mas na casa dele tinha abundância, sabe? Então o código de barra já foi um sério candidato, um forte candidato, né, à marca da besta. Onde tem pessoa que faz até o cálculo, né, do código de barra para poder chegar ao número 666. Você vai ver isso aí no YouTube também. Aí a ciência, na verdade, ela vai, né, ela vai crescendo, sabe? Ela vai crescendo de forma vertiginosa e vai obrigando o sistema a se readaptarem, a se reeditarem, ou seja, depois do código de barra, aí, quando a ciência deu mais um salto, entrou o quê? Os cartões de crédito, né? Os cartões aí que nós, seres humanos, e todo mundo usamos o cartão de crédito. Mas o que foi que aconteceu? Quando esses cartões de crédito começaram a surgir, esse sistema sujo, imundo, protestante, né, que tomaram o bastão da sujeira, a coroa da sujeira da Igreja Católica, que já criou na sua época um bocado de aberração, leis, né, e heresias extremamente abomináveis, que depois caíram toda por terra. A Igreja Protestante mais tarde começaram também a criar as suas, né? Criaram aí o código de barra, criaram o anticristo, o arrebatamento, segunda volta de Jesus, peregrine, caixa de fósforo. O que foi que aconteceu? Preste bem atenção. A ciência vai e obriga aí, né, a todo mundo ter cartão. Aí vem os pastores e começam a dizer que o cartão era assim, um ínter do anticristo, né? Era mais uma forma de, sabe, de o anticristo imperar em mundo inteiro, tal, aquela agonia toda, tal. E o que foi que aconteceu? Mais uma vez,
a farsa e a hipocrisia deles, sabe, era tamanha e tão absurda que desmascararam ele, porque até os próprios pastores tinham e têm aquilo que um dia eles condenaram, que foi o cartão de crédito. E o cartão de crédito não é mais nada mais nem menos do que o avanço da ciência que Daniel tinha falado, sabe, no seu livro, através de um anjo. O anjo disse: a ciência ia se multiplicar e a terra ia ser cheia de seu conhecimento. Lá em Abacuque fala isso, tanto em Daniel como em Abacuque. Só que esses caras, meu irmão, eles ficam criando tantas situações para beneficiar eles, que acabam ignorando as profecias. Tá entendendo? Aí vai vir agora mais uma leva aí da ciência, chamada de o chip, né, de Elon Musk. Aí pronto, começaram a dizer que Elon Musk era o anticristo. Aí o anticristo ganhou mais um candidato. O anticristo ganhou mais um candidato, que foi Elon Musk, né, aquele dono da Tesla, né? A Tesla, a Tesla, para quem não sabe, na verdade é uma homenagem àquele cientista incrível, brilhante, né, que foi injustiçado, chamado de Nikola Tesla, sabe? E Elon Musk era muito fã dele e homenageou ele, né? A Bíblia diz que dê honra a quem tem honra. Então Tesla merecia sim aí receber essa honra, e recebeu essa honra nada mais, nada menos do que o homem mais poderoso da face da Terra, chamado de quê? De Elon Musk. É o homem mais rico do planeta Terra e que quer colonizar Marte. Levar 1 milhão de seres humanos aí para Marte. Ele está com esse pensamento, esse projeto audacioso aí, né? De levar seres humanos para Marte. Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. E aí o que foi que aconteceu? Muitos que ganharam o papel do anticristo, esses caras aí, muitos que ganharam esse papel do anticristo já morreram. A bola da vez agora é Elon Musk, porque Elon Musk está produzindo o chip, né? Que já tem carro, pô. Já tem carro, tem empresário que usa chip. Isso aí é o avanço da ciência, mais uma vez, assim como o código de barra, o cartão de crédito e esse chip, mais uma vez, eles vão dar uma nova versão e dizer que isso aí é do anticristo, é o sistema, mas todos eles mais tarde vão usar. Inclusive, tem pastor que já não está nem mais criticando o chip, né? Está dizendo que eles vão usar, muito por conta que eles não querem perder um centavo de dinheiro, né? Aí os candidatos a anticristo, na verdade, já foi Stalin, já foi candidato a anticristo, né? Lenin já foi candidato, hein? Mao Tse-tung da China já foi, Hitler da Alemanha já foi, né? Candidato aí, Mussolini, Gorbachev, né? Inúmeros papas. O cartão magnético também já foi tido como do sistema do anticristo. O cartão magnético, que é o cartão de crédito. Aí agora o chip, né? Que está sendo implementado com uma nova forma, nova versão da tecnologia, né? Os pastores falam tanto mal, né, da ciência, da tecnologia, dizendo que é o sistema do anticristo, mas todos eles têm celulares, né? Tem televisão 4K, 8K, OLED dentro de casa da melhor qualidade, fogão da melhor qualidade, e mete o pau na ciência e vive da ciência e diz que a ciência é do anticristo. Eu não entendo, né? Como disse o irmão Lázaro, eu não consigo entender isso. Os caras metem o pau na ciência e depois usa da ciência, por exemplo, usa geladeira, fogão, televisão, ar-condicionado, carro, tudo do bom e do melhor. Enquanto as ovelhas deles estão aí, não tem nem esse luxo todo que eles têm em casa. Muito por conta daquela velha equação da morte que eu já falei aqui a vocês, né? Sai tudo do povo para eles, não são um centavo dele pro povo, meu irmão. Você vê que Ed Macedo ficou muito rico com essa equação da morte, né? Silas Malafaia, R.R. Soares, né? Aquele do cowboy lá, né? Da Igreja Mundial da Fé, Valdemiro Santiago, e aquele dos Flintstones, né? Aquele cara dos Flintstones, faz cada teatro incrível, aquele cara faz, né? Que aquele cara, na verdade, é um verdadeiro teatreiro. Mas esses caras fazem isso, fica muito rico, tira tudo do povo, não entra um centavo dele pro povo, mas sai tudo do povo para ele, né? Não é só esse segmento, não. Estou falando esse segmento porque esse segmento é o mais cruel que tem, muito por conta que diz que ama o próximo, mas de amar o próximo não tem nada. Porque nenhum político tem compromisso nenhum, zero com o povo. O político tem compromisso zero com o povo e usa assim, de esfera fêmea, usa de malandragem, de sujeira. Mas só que é o seguinte, o político é um cara sujo, meu irmão.
Mas o religioso não, ele já se mostra como o quê? Por isso que Jesus bateu de frente com os fariseus e saduceus. Muito por conta de que eles que tinham o compromisso de cuidar do povo, não cuidou. Além de não cuidar, eles ainda tiravam o que o povo tinha, ia para casa das viúvas, meu irmão. Tirar tudo que a viúva tinha. E muitas das viúvas, eles merendavam as viúvas, sabe? E aí, mas queriam apedrejar a mulher adulta. Eles iam para lá, merendava e tirava tudo que elas tinham. E aí, e ainda apoiou Herodes quando pegou a mulher do irmão. O que João Batista não fez, porque João Batista não foi comprado. Herodes tentou calar a boca de João Batista com algumas moedas de ouro. E João Batista não quis. Os fariseus não. Os fariseus, eles eram homens de negócio, né? Eles eram políticos. Eles galgavam das posições religiosas para poder fazer politicagem, coisa que João Batista não fez isso. Ele combateu, e por combater o adultério de Herodes com Herodias, a mulher de seu irmão, ele acabou sendo degolado, João Batista. Tá entendendo? É um povo sujo, pô, sabe? E esse espírito de hipocrisia dos fariseus passou para os católicos, que passou para os protestantes. Hoje, dentro do seio, né? Dentro aí da, né? Dessa baderna aí, né? Desse campo sujo, né? Desses bastidores sujos aí, religioso, o que mais tem, meu irmão, é orgia sexual mesmo, como sempre teve na Igreja Católica. É, irmãs, né? Membras, pastoras, pastores, tudo ali bagunçando. Porque o final, vocês sabem que só deságua na mulher, né? Os homens só deságua na mulher, as mulheres tudo inocente, elas deixam ser desaguadas por homens, né? Elas são santas e vão para o céu, aí mais querem condenar os outros. Então vamos lá, preste bem atenção. Então esse chip aqui, né? Que é um avanço da ciência, eles dizem que faz parte do sistema do anticristo, né? Não só o chip, como também teve alguns candidatos ao anticristo também. Anticristo, esse que eu já falei aqui a vocês, é o seguinte, que na verdade foi produzido pela falácia, né, fantasia aí, que partiu da premissa aí desses fariseus religiosos protestantes, né, que abraçaram aí a hipocrisia dos católicos e pegaram muito aprendizado dos católicos para poder agora aplicar no meio deles e criaram aí o anticristo, que para mim é uma farsa, né? E vários candidatos a anticristo, já falei aqui a você que surgiram, os papas já surgiram, Stalin, Lenin, Mao Tse Tung, Hitler já foi candidato a anticristo, Mussolini, né, Gorbachev, né, aquele da União Soviética, inúmeros papas também, né, Barack Obama já foi tido como anticristo, né, Donald Trump também foi tido como anticristo, Elon Musk está sendo como anticristo, mas antes de Elon Musk, aquele presidente da França já foi acusado de anticristo, né? Aquele presidente da França lá, Emmanuel Macron. Ou seja, eles ficam dando roupagem, né? Cada vez que passa, cada tempo que passa, ele dá uma roupagem diferente, né? Para acompanhar né? Essa caminhada aí que não chega a lugar nenhum, porque farsa e mentira é a mesma coisa, não vai para lugar nenhum. Então, a bola da vez agora foi o chip, né? Tá entendendo? O chip é a nova ordem, o chip também é a nova ordem mundial, né? Que vamos falar aqui agora. Vamos agora entender uma coisa aqui, para encerrar. Eles falaram que o chip é do demônio, mas eles estão vendo que o chip, na verdade, é mais uma evolução da ciência que o profeta Daniel falou lá atrás. Que a ciência ia se multiplicar. Então, a ciência é uma extensão do poder de Deus, sabe? Que era eles sim, que era eles não. Mas aí, esses protestantes, né, esse sistema religioso imundo aí, que absorveu muito aprendizado com a Igreja Católica, de ficar criando aí, reinventando, reeditando aí uma série de mentiradas e de farsa, né? Porque a Igreja Católica aí ficou criando um bocado, meu irmão, de heresias e aberrações, como o sinal da cruz, como prece para os mortos, como purgatório, inferno, uma série de coisas aí mentiradas aí,
Eles foram criando, cada papa que foi chegando foi criando uma mentira. E distribuindo para o povo e o povo aceitando. Até porque naquele tempo não tinha YouTube, né? Como tem hoje, as redes sociais como tem hoje. A ciência se multiplicou, chegou até nossos meios agora. Né? Chegou até a nossa época agora. Então, nós fomos beneficiados pela quarta revolução industrial 4.0, graças a Deus. Vamos lá. Mas agora eles estão dizendo que preste atenção, para a gente encerrar. A nova ordem mundial é a ordem do anticristo. Ave Maria. Durma com barulho desse. A nova ordem mundial sabe? Agora é o novo sistema do anticristo. Pô, pera lá, vamos debulhar aqui. Pera lá, vamos raciocinar aqui. Pessoal, o que é a nova ordem mundial? Antigamente a ordem mundial, né? Talvez eles partam até desse pressuposto aí, né? Que se entende que é isso, mas na verdade não é nada disso. Então vamos lá, né? Vamos esmiuçar aqui em seus pormenores, vamos lá. Nova ordem mundial, por exemplo, o Egito. Aqui no símbolo do Egito Antigo, né? Tinha um Egito alto e o baixo. O Egito introduziu seus usos, costumes, língua, cultura aos povos conquistados. Ali era uma ordem mundial. Mas quem mais fez isso? Quem fez isso com seus povos conquistados foi os impérios, meu irmão. Por exemplo, a Pérsia fez isso. A Babilônia fez isso antes da Pérsia. Os gregos fizeram isso, sabe? Inclusive Etíoco Epifânio, meu irmão, tentou forçar a helenização dos judeus de forma forçada, goela abaixo, meu irmão, na tora, e não conseguiu, porque surgiu um grupo chamado de Macabeus e ficou lutando contra esse cara aí, né? Contra esse sistema aí dos gregos, de Epifânio II, tá entendendo? Etíoco Epifânio II, por quê? Porque esse Antíoco Epifânio II, ele queria produzir ali nos seus conquistados, né? Essa ideia aí de que a cultura grega era cultura superior e que ia assim ser introduzida forçosamente aos povos conquistados. E um desses povos conquistados era quem? Os judeus, e os judeus lutaram para isso não acontecer, a ponto de eles darem suas próprias vidas, entrarem em guerra, em choque, em degladiação contra quem? Contra esse sistema aí de Antíoco Epifânio, né? Os macabeus lutaram e teve até sucesso. E aí, mas isso aí foi o quê? Foi uma tentativa de colocar seus usos, costumes, culturas a um povo que não aceitou. A mesma coisa, observe que os romanos vão fazer a mesma coisa. Os romanos vão impor a sua cultura, né, que eles adquiriram da Grécia, aos povos conquistados. Até que os romanos eles foram mais democráticos, né? Mais laicos. Eles foram mais assim. Eles permitiram mais que cada cultura cultuasse seu Deus, sabe? Cultuasse aí. Mantivesse seus usos e costumes, não foram tão duros como esse grego Antíoco Epifânio fez, né? Que oprimiu os povos conquistados para introduzir ali a helenização, a cultura grega na tora. Os romanos já não fizeram isso. Mas isso é sim uma ordem mundial, é aquela ordem de um poder sobre os outros. Sempre existiu isso. Quando o povo judeu estava nas garras de Faraó, eles viveram segundo, né, os usos e costumes da época, né, do Egito de Faraó. Babilônia, pela mesma forma, eles ficaram subjugados aos babilônicos, sabe? E tiveram que manter a essência, sabe, da pureza judaica, senão se perdia, pô. Da mesma forma, passaram o bastão para os persas. Os judeus também tiveram que lutar para se permanecer purificado e não se contaminarem aí com a influência persa, que já tinha sido influenciada pela Babilônia, que tinha sido influenciada pelo
em algum grau pelos egípcios, sabe? Porque um poder ia influenciando o outro, sabe? E o que é que acontece? Isso é ordem mundial. Hoje em dia já não existe mais isso na Tora, né? O cara chega, não, rapaz, eu vou dominar aqui. Aconteceu muito, permita-me falar aqui, aconteceu muito que assim, por exemplo, quando os britânicos, né, os ingleses iam colonizar muitos países ali da África, eles introduziram o que ali na África? Os idiomas. Você vai ver que o idioma é o fruto de colonização na África. E o que, em algum grau, foi até bom. Porque se você não tivesse o inglês, né, em alguns países da África, você nunca ia encontrar um homem como Bob Marley, né? Bob Marley, que é o rei do reggae, a cultura do país dele absorveu o inglês, um idioma que não era do povo local, que não era do povo nativo. Eles absorveram muito por conta de quê? Dos ingleses que colonizaram aquela área ali, aquela região. E depois se saíram, né? Teve aquele apartheid lá, tal, não sei o quê. Mas muitos países da África falam inglês. Muitos países da África falam português. Ou seja, os países europeus que saíam aí, francês, a França, por exemplo, né? Senegal, a Inglaterra, né? Portugal, Espanha, eles saíram aí, meu irmão, a todo vapor, conquistando inúmeras terras. E esses povos conquistados, eles adquiriram o idioma, que é uma prova de que esses países foram colonizados foram através do idioma. É uma prova viva e nítida de que, de alguma forma, eles receberam essa cultura de estrangeiro. Por exemplo, Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas foi o seguinte: o Papa vai lá e divide a terra que é dos outros. A terra não era nem de português nem de espanhol. Aí o Papa fala: você vai ficar com uma banda e você vai ficar com outra banda. Aí vem os portugueses de lá para cá, chega no nosso atual Brasil, né? Que o Brasil foi chamado de Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz. Finalmente o Brasil, muito por conta do quê? Da riqueza do pau-brasil, né? Muito por conta da riqueza do pau-brasil, porque esse pau-brasil tinha muito aqui, era abundante. O que que acontece? Acontece que, assim, os portugueses, eles na verdade começam a catequizar e mudar aqui o ambiente do povo nativo, né? E aí a gente passa a falar português. Se você que é brasileiro fala português, você vai ver a prova de que realmente o Brasil foi colonizado. A mesma coisa aconteceu na outra banda, quando os espanhóis tomaram a força aí na tora, os países aí, como Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Peru, né, Colômbia, todos esses países aí foram, de alguma forma, colônias aí, vassala, né, dos espanhóis. Os espanhóis introduziram também sua cultura e seu idioma. Tanto português introduziram o idioma deles, como também os espanhóis introduziram aos povos conquistados. Isso é em algum grau é sim uma ordem mundial, sabe? Mas só que essa ordem mundial não existe mais dessa forma e maneira. Por quê? Porque não existe mais império, meu irmão. Não existe mais império para você ficar aí subjugado, sabe? Hoje o mundo tá a nível de uma espécie de... Já teve a nível de uma bipolaridade dos poderes, já governou esse mundo aqui em duas partes, né? A, os Estados Unidos capitalista, né, e democrático ficou com uma boa parte aí depois da Segunda Guerra Mundial com uma boa quantidade de países aliados a ele, né? Você vê que a Coreia, tem a Coreia do Sul e tem a Coreia do Norte. A Coreia do Sul, na verdade, abraçou os Estados Unidos, o capitalismo e a democracia, cresceu e se desenvolveu. Já a Coreia do Norte, meu irmão, que abraçou lá, né, aquela ideia de Karl Marx, né, aquela ideia do socialismo, se lascou em banda, meu irmão. Do comunismo se lascou em banda. Inclusive, a China mesmo era comunista, sabe? Depois teve que abrir algumas situações ali para poder... Xi Jinping fez isso aí para poder a China crescer, sabe? Mas a China até hoje é comunista e é um país ateu.
Então o mundo em uma bipolaridade recebeu uma divisão. Que divisão é essa? De um lado, os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, ficou com a parte ocidental e outra parte oriental, quem ficou foi a Rússia, sabe? Então houve sim essa bipolaridade. Então existia uma espécie de ordem mundial bipolar, sabe? Uma dualidade, essa dicotomia, sabe? Essas duas vertentes, aonde de um lado reinava os Estados Unidos e do outro reinava a União Soviética. Só que a União Soviética vai e é desfigurada, né? Cai por terra. E os Estados Unidos cresce, tá entendendo? Mas a ordem mundial, para quem não sabe, é uma espécie de ordem, sabe? Segundo a visão didática e não uma visão religiosa, a nova ordem mundial, ela na verdade é imposta pela influência de uma potência sobre outros povos, como os Estados Unidos. A democracia chegou aqui porque os Estados Unidos, irmão, influenciou muito o Brasil. E se essa democracia chegou em outros países, porque tiveram assim influência norte-americana, sabe? Ou seja, os Estados Unidos importou muita coisa mundo afora para os seus países subordinados, né? Que estavam aliados a ele. Do outro lado também, a União Soviética fez a mesma coisa, né? Quem não se lembra aí da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental, né? A Alemanha estava dividida em duas. Oriental com capital em Munique e ocidental com capital em Berlim. Depois a Alemanha passou a ser uma só, né? Depois da queda do Muro de Berlim. Mas isso já não aconteceu com a Coreia. A Coreia, na verdade, até hoje é dividida em duas. Fruto, certa, dessa bipolaridade, desses dois poderes, dessas duas ordens mundial, né? Que hoje já não existe nem mais. Os Estados Unidos é uma potência, mas já está com a sua, né, vou dizer assim, está com sua hegemonia aí já quase que tomada pela China. A China hoje é uma potência que potencialmente vai superar os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos está vendo que ela está lutando para não perder a hegemonia do mundo global, mas está perdendo. Porque quando a China conseguir se tornar a maior potência do mundo, ela agora vai impor sobre o mundo as regras dela. Isso é a ordem mundial. Né? Não é aquela ordem mundial que existiu nos tempos bíblicos antigos. Né? Que eles tentam pegar essa ordem mundial e dizer que é o sistema do anticristo. Até porque assim não tem nem como, né? Quem estudou geopolítica sabe que não tem como você unificar o mundo. Você não consegue nem unificar a sua casa, meu, que já existe uma política. Quando o pai fica contra a mãe porque o pai defende o filho, a mãe defende a filha, aí já é uma geopolítica ali dentro do seu lar, já é uma politicagem. Isso também tem escala maior, onde quando se reúne ali a ONU, a organização, né? A organização dos países unidos ali, quando a ONU ela é organizada, tem hora que o país não concorda com o outro. Não tem como, meu irmão, você unificar o mundo em uma coisa só. Esse anticristo não existe. Você tem que estudar um pouco de geopolítica. Tá entendendo? Então, pessoal, assim, o que é ordem mundial? Ordem mundial é uma influência que uma potência impõe sobre as outras. Isso é ordem mundial. Mas a ordem mundial hoje já é diferente. Sabe? A ordem mundial hoje é diferente. Sabe? Então, a ordem mundial é uma mudança a nível global. E que mudança é essa? Em que sentido? De que forma? De que maneira? Quando você vê a ONU se reunindo ali, a Organização das Nações Unidas se reunindo ali, eles vão chegar a um debate para melhorar muita coisa no mundo. Diminuir a emissão de gases, isso é ordem mundial. Sabe? Conservação aí, né? Porque o nosso planeta é único no universo. Sabe? O nosso planeta é único.
no universo. E por ser único no universo, nós sabemos que se perdermos esse planeta, a humanidade vai entrar em extinção, sabe? Não é à toa que Elon Musk já está aí desesperado querendo aí ir para Marte, meu irmão. Porque o planeta Terra, do jeito que está, não está aguentando, meu irmão. Com tanta emissão de gás, então eles estão vendo que as mudanças climáticas realmente, tsunami, maremoto, terremoto, isso, aquilo, realmente está atingindo o planeta Terra e eles não sabem como se dar com essa situação. Então eles estão procurando amenizar essa situação através de quê? De uma espécie de concílio, sabe? De uma espécie de assembleia, sabe? De comitê internacional, onde ele vai chamar todos os representantes de cada país do mundo para chegar a um acordo onde eles vão diminuir a emissão de gás, ou seja, eles vão, na verdade, pedir a cada país que desative, né, as suas indústrias, sabe, e diminua os gases. Não só isso, como também apelar para essa questão aí de uma ciência mais renovável, né, aonde, por exemplo, carro elétrico, por exemplo, não mais carro a combustão, isso aí é uma forma de progresso científico, onde a emissão de gás já não vai mais existir. Isso faz parte aqui da pauta da nova ordem mundial. Já isso que eu estou explicando aqui a você é na visão didática, sabe? Mas aí vem esses pastores cruéis, covardes, e fica pegando essa nova ordem mundial que eu acabei de falar a você para que serve, que não tem nada a ver com o anticristo, porque o anticristo, para existir, ele tem que ter sim um poder global, o que não, isso não acontece. A maior prova disso é a Ucrânia, né? Você vê que a China e a Rússia são países praticamente, meu irmão, que tem quase a mesma visão. A China é comunista. Já a União Soviética também é um país socialista. Tá entendendo? Os Estados Unidos e a OTAN e a União Europeia são países, meu irmão, democráticos e capitalistas, ou seja, não tem como unir essas coisas. Assim como a água não se mistura com as moléculas do óleo, o óleo não se mistura com a molécula da água, assim também, meu irmão, não tem como unir, meu irmão. Treva e luz, luz e trevas, não tem como. Pô. Então esse anticristo é uma farsa, nunca vai existir. Mas o sistema religioso, sabe? Eles ficam pegando o versículo emprestado e criando esse tipo de anticristo aqui, que eu já esmiucei aqui, né? O que é o anticristo, que não era nada mais, nada menos do que, meu irmão, pessoas que, na verdade, se opõem a os dogmas de Cristo, sabe? A vontade de Jesus, tá entendendo? A ponto de estar na Bíblia que nem recebe essas pessoas porque elas não falam de Jesus. Né? Tem uma parte na Bíblia que fala isso. E o anticristo para algumas pessoas, além de ser essa oposição, foi os imperadores que na época de Paulo queriam ser adorados, como Nero. Hoje em dia, né, quando se fala em ordem mundial, a nível didático, né, é uma coisa simples e normal, sabe? São acordos para que seja feito muitas mudanças para melhorar nosso planeta. Só que quando isso aí cai na mão dos religiosos, protestantes, pastores, líderes religiosos, eles usam isso para amedrontar o povo e dizer, ó, tá vendo, isso é o sistema do anticristo, é mentira, pô. Sabe, isso é mentira, é uma aberração. Aí tem também aquela Expo, né? O que é Expo 2005, Expo 2000, Expo 95? Ah, mas o que é Expo? Você que não sabe o que é Expo, é aquela vitrine ali, sabe? Que acontece anualmente, onde vai se apresentar ali inovações tecnológicas, por exemplo, uma nova televisão, uma nova forma aí de tecnologia. Isso aí é Expo, ou seja, é uma exposição tecnológica sendo exposta para o mundo inteiro. Aí você vai ver o que ali, cada empresa ali mostrando sua TV, por exemplo. A Sony vai levar a TV dela, né? A Sony vai levar a TV dela. E a Sony é da onde? A Sony é uma empresa japonesa. Mas as duas concorrentes sul-coreanas, que é a LG, a LG ou então a outra, né, que é a Samsung, também vai levar a televisão dela, sabe, para essa Expo tecnológica aí, ou seja, é como você estivesse colocando na vitrine ali para todo mundo ver a sua tecnologia ali, tem videogame, tem isso, tem aquilo. Isso aí é a Expo 2000, Expo 2001, 2002, 2003, Expo 2012.
e Expo 2022. Ou seja, em cada ano eles têm essa exposição. Mas quando isso cai na mão dos religiosos, né, que eles não têm a visão didática, eles não, tá vendo aí? Agora tá vendo um chip lá, tá vendo? É o diabo, é o anticristo, tá metendo medo no povo, coisa que na verdade não existe, pô. Esses caras ficam pegando esse... A Igreja Católica usou muito isso e eles agora estão usando, sabe? Para amedrontar o povo, para poder amedrontar o povo. E a Expo é isso aí, meu, uma exposição tecnológica, sabe? A ordem mundial é, na verdade, uma reunião para melhorar, sabe, a situação global do planeta, para não haver mais tsunami ou tentar diminuir, sabe, que o planeta está gemendo. E uma série de coisas para poder mudar um pouco e amenizar aí a situação dos seres humanos e outras coisas que estão em pauta para poder, na verdade, beneficiar toda a humanidade. Eu sei que política é jogo de interesse, né? Isso aí dificilmente vai ser alcançado, mas tem metas sim que vão ser batidas, sabe? Porque são 180, né? São 180 e poucas metas aí a ser batida, mas no meio dessas 180 e poucas, umas 3, 4 é batida, né? São alcançadas, mas quando fala da nova ordem mundial, o sistema religioso mete susto no povo. Quando fala da Expo 2022 ou do Expo 2023, o sistema religioso que não tem a visão didática mete susto no povo para prender quem? Os otários gado, né? Em 4 paredes. Aí vem a Agenda 2030, né? Que é um plano de ação global a ser batido. São também 169 metas para ser batido. Sabemos que isso aí não vai ser alcançado na sua plenitude, né? Porque tem 169 metas para ser alcançada na Agenda 2030, mas só 2, 3 ali vai ser alcançada por conta de que dos interesses de países ali que vão se degladiar e não vão se encontrar, não vão se achar. E cada um vai ficar na sua e não vai para lugar nenhum. Mas algumas metas vão ser batidas assim, né? É o progresso. Devagar, devagarinho, lentamente, mas vai vir. As coisas estão sim acontecendo, estão sim evoluindo. Mas aí eu vi um pastor e falei assim: olha, rapaz, a Agenda 2030 é o anticristo que está reunindo aí todas as nações do mundo para pegar esse povo aí, botar e o anticristo vai vir, meu irmão. Esse anticristo não existe. Aí você vai ter que estudar um pouco de geopolítica, velho. Anticristo, né? Chip, né? Segundo o advento de Jesus, segundo a volta de Jesus, milênio, certo? É uma bagunça. E tudo isso aí foi inventado agora há pouco, mesmo, pelo sistema religioso. Joga isso aí tudo por terra. Ah, o que é que existe? O que existe é você acreditar nas promessas de Deus para a sua vida, orar a Deus, buscar Deus, sabe? Se santificar e nunca perder a vida social, viu? Nunca perca a vida social. Você tem que trabalhar, você tem que guerrear, você tem que ir para a guerra, você tem que lutar para ter as coisas, porque e melhorar e evoluir. Não fique pensando que você vai conseguir tudo pela fé, não, que você está lascado. Sabe, quem consegue tudo pela fé através da venda de fé é os pastores. Eles vendem fé. Por outro lado, meu irmão, isso não acontece com vocês. Se você não lutar, meu irmão, você não vai ter um ventilador em casa. Se você não lutar, você não vai ter um fogão em casa. Se você não lutar, você não vai ter uma televisão em casa. O que faz as coisas ter em sua casa é sua luta. É o seu cotidiano, é o seu dia a dia. Ah, mas o anticristo não existe. O cara vai ficar fora disso. O inferno também não existe. Ah, mas Agenda 2030. Se você ouvir algum pastor falando isso, é teoria da conspiração, mentira também, sabe? Ou seja, o chip vai vir, meu irmão, não tem pra onde correr, se não tem celular, não veio, você não tá usando, pronto. Pergunte a algum pastor se eles têm celular e se eles querem se desconectar desse celular das redes sociais. Não tem como, o mundo está extremamente globalizado, meu irmão. Sabe? A nível cibernético, em rede cibernética, não tem como, meu irmão. Ah, o metaverso não tem nada do diabo. Ah, transhumanismo, nanotecnologia, pereguedê, caixa de fósforo, não tem nada do diabo. A ciência assume ia se multiplicar e está assim nos beneficiando. Agora, se você achar, né, que esses religiosos estão certos, vai acontecer isso. Eles vão crescer às suas custas, né, como burro de carga, e vão estar cagando para você, meu irmão. É aquela velha equação da morte. Vai sair meio mundo de dinheiro de você para ele. Não vai ser um centavo dele para você, meu irmão.
Então, pessoal, que Deus continue nos abençoando.